Olá, família canceriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Câncer referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer para você o anjo cabalístico de número 34, Lerahia, o anjo que vai reger energeticamente o mês de agosto para ti. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, canceriano, um presente para você, canceriana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de agosto, agora no começo do mês e na segunda metade, para que você entenda a vibração energética dessa leitura ao longo do mês. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos o 9 de espadas. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar essa prioridade, nós temos um rei de paus. Na casa 3, são as coisas que você precisa mudar, modificar ao longo do mês. Nós temos o cavaleiro de espadas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti. Nós temos a roda da fortuna. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos a carta do Ás de Espadas. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão, perdão, sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Se possível, ripe aqui esse vídeo, deixe o seu comentário, coloque a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo, pois possa ser que na próxima leitura eu leia, né, um dos comentários, e quem sabe esse comentário não poderá ser o seu. Desde já, gratidão. Sobre o 9 de espadas, nós temos a carta da casa. Sobre o rei de paus, nós temos a montanha. Sobre o cavaleiro de espadas, nós temos o jardim. Sobre a roda da fortuna, nós temos a carta de número 8. E sobre o Ás de espadas, nós temos a carta do chicote. Bem, canceriano, canceriana, a prioridade para o mês de agosto de 2026 é deixar um pouco de lado as preocupações. Até porque as preocupações excessivas com a família, com a casa, enfim, pode trazer algumas consequências para o corpo físico. Então tem que ter esse cuidado. Até porque é um sentimento, né, de preocupação, de medo, até com o futuro da relação, ou com a tua segurança emocional. Então, há aqui a perspectiva da comunicação e da confiança que pode ter sido quebrada, enfraquecida. É uma dificuldade que às vezes nós temos de lidar com os nossos medos, receios. Então, aquela preocupação, aquela ansiedade que também pode trazer problemas para dormir. Então, a prioridade é deixar um pouco essa preocupação de lado e não fazer aqui uma tempestade em copo d'água, que, como eu disse anteriormente, a saúde pode estar sendo afetada, negativada, justamente por essa ansiedade. Então, tem que ter calma,
os problemas serão resolvidos, mas não leve de forma alguma esses problemas para a cama. Então a gente tem que criar o hábito aqui que tem que ter um horário específico para descansar, né? Tomar um banho morno, tomar um chá, quando for deitar, sair um pouquinho das telas, né? E descansar de fato. Então, se vier um pensamento ou um foco excessivo em algo, ouça o mantra, traga atenção para a respiração, para deixar um pouquinho essas preocupações de lado, principalmente quando você for para a cama. E essa preocupação está ligada diretamente à energia da família. Na casa 2, o que está te impedindo, né, de trazer resolução desses problemas é justamente a energia masculina. Você está muito preocupada aqui ou preocupado com o outro, com o masculino. Até porque esse masculino não traz tanto essa energia de preocupação, porque ele está preocupado consigo. É alguém que traz uma liderança carismática, né? uma confiança brilhante, mas é carregado de ego e de vaidade. Então, você lidando aqui com alguém extremamente egóico, que precisa ser o centro das atenções e que não irá te priorizar. Então, tem que ter esse cuidado. Então, o tarot pede para que você foque aqui nos teus desejos mais fortes e passe a consumar as suas próprias experiências. Até porque a montanha traz concretude, firmeza e segurança. Ou até mesmo aqui você preocupado, preocupada com uma questão jurídica. Se esse for o caso, não se preocupe, porque tudo irá ser esclarecido, tudo virá à tona e o resultado será benéfico para ti. Na casa 3, o que você precisa mudar ao longo do mês, nós temos justamente o cavaleiro de espadas e a energia do jardim, a necessidade aqui de plantar coisas novas. Como eu disse anteriormente, o masculino aqui, ele aparece também como um rebelde, como um iconoclasta, como alguém que não respeita o outro, né? Que quer avançar, que quer passar aqui por cima de ti. Então, é alguém que busca um conflito. E se você não der atenção a essa outra pessoa, por si só, esse conflito, ele se dissolve. Então, não precisa dar palco ou bater palma para essa pessoa, ou discutir, ou entrar na mesma energia, na mesma vibração. Fique em silêncio. Então, leve as suas ideias adiante. Aqui você também traz essa perspectiva de plantar coisas novas, viagens, deslocamentos, muito estímulo mental. Então, procure um pouco mais focar na tua exploração intelectual. É isso que o tarot está pedindo e deixe de lado aqui a energia masculina. Não vibre na mesma frequência, na mesma energia, porque isso não é benéfico para ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura com a sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para o meu WhatsApp, como também vai encontrar aqui em algum local da tela a indicação do meu número. Se precisar de uma leitura, pode contatar comigo que eu te passarei maiores informações. Bem, aqui na casa 4, nas influências externas benéficas sobre ti, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna ela está sobre uma carta de ascensão, o 8º signo, por exemplo, o signo de Escorpião, de água, né? Também como a energia canceriana. Só que aqui é a representação do centro de grandes mudanças, mas são os altos e baixos da vida. A necessidade de deixar algo para trás. O que eu sinto aqui é que você possa estar vivendo uma montanha-russa emocional. Há muitas incertezas, mas dentro dessas incertezas, de fato, há mudanças. Então, observe apenas os temas recorrentes que vêm acontecendo na sua vida, quebre essa roda da repetição para que você possa ascender. A mudança gera um medo, é natural. Todas as coisas que são novas geram medo sobre nós. E a gente se preocupa, né, com o destino, com o livre-arbítrio e com o caminho da nossa própria vida. Mas o tarot está dizendo que não é para você se preocupar. A roda da fortuna quer dizer que ora nós estamos embaixo,
ora nós estamos em cima, vai ser nessa perspectiva, mas é a perspectiva de crescimento. Então, sempre traz esse crescimento, mas que você precisa entender que alguns atos estão sendo repetitivos. Então, você tem que quebrar essa roda da repetição para que você possa ascender. Por exemplo, nós devemos ser gentil e atencioso com o outro para que o outro possa ser, de fato, gentil e atencioso conosco. Na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos o Ás de espadas sobre o chicote, o instrumento de força, de autoridade. Aqui é um novo começo, é preciso coragem para iniciar algo novo, como eu disse anteriormente, clareza, a necessidade de enfrentar os desafios com determinação, com inteligência. Então, aqui é decisões difíceis, mas também pode trazer grande satisfação, crescimento pessoal. Aqui é sempre esclarecer dúvidas. Tenho certeza absoluta que você irá esclarecer dúvidas, você irá resolver divergências, você vai esclarecer as respostas sempre pela lógica, dar respostas bem definidas aqui ao outro, porque a justiça, o Ás de espadas, será feito e mantido, você trazendo aqui o poder da palavra, as ideias iniciais, as explorações intelectuais, novos projetos que você colocará em movimento. E você prezando muito a verdade. Então, as ideias e os pensamentos ainda de forma abstrata, mas não externe isso, senão você vai receber muitas críticas. Coloque os teus projetos, as tuas ideias em movimento, alinhe e só externe isso quando os projetos aqui se concretizarem, se materializarem. Ainda está no âmbito das ideias, mas há aqui muita expansão e muito crescimento pessoal. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto para ti, é o anjo de número 34, Lerariá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 130 e a mensagem diz o seguinte: você deve manifestar seus talentos. Mantenha sua casa e todas as coisas sempre limpas e organizadas. Através de suas ações, ajude os semelhantes, dando-lhes bons conselhos. Invoque este anjo para manter suas atitudes firmes, para resolver qualquer problema e superar decepções. Lerariá, anjo de número 34, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 130. Então, durante esse mês de agosto, lembre dessa energia e faça a conexão através do Salmo 130. Desde já eu sou extremamente grato a ti por nos apoiar aqui no canal, por segurar em nossa mão. E esse canal ele só coexiste graças a você. Eu sou extremamente grato a ti. Se possível também se inscreva lá no nosso outro canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Como vai aparecer aqui também nos cards, na tela, em algum local, um vídeo que nós publicamos recentemente lá. Se possível, nos apoie, se inscreva, veja o nosso conteúdo lá para que a gente fortaleça aqui e na plataforma e mantenha esse canal de tarô em funcionamento. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelo apoio, pelo carinho, paz e muita luz. Que esse mês de agosto seja o mês de paz, de resolução de problemas e abertura de novos caminhos. Namastê, paz e muita luz. Beijos em seu coração, gratidão e a gente se vê em breve.